para a rubrica. Exatamente. Há 2 semanas iniciei aqui a rubrica do Desmonta Cartilhas, que não pude dar continuidade numa semana passada por motivos profissionais. Tive outros compromissos que não consegui estar aqui na segunda-feira. Mas hoje vou poder dar continuidade a essa rubrica. E na rubrica de hoje trago mais duas personagens, Vítor Serpa e Fernando Veiga Gomes. Vou começar por Vítor Serpa. Vítor Serpa, para quem não sabe, é um dos diretores do jornal A Bola. E Vítor Serpa, numa das suas crónicas, no sábado, creio eu, no jornal A Bola, fez acusações absolutamente gravíssimas, não só sobre o Sporting Clube de Portugal, mas também sobre o Presidente. Eu vou dividir isto em 2 partes. A primeira em relação ao Sporting Clube de Portugal. Acusa o Sporting de condicionar o trabalho do Conselho de Disciplina no que toca ao inquérito do caso do túnel de Alvalade, que acabou com a punição de Bruno de Carvalho e do Presidente do Aroca. No nosso entender, uma punição exagerada para Bruno de Carvalho. Aliás, nem devia existir punição, porque ficou provado que Bruno de Carvalho foi vítima neste processo e não se conseguiu provar que Bruno de Carvalho expeliu propositadamente fumo para a cara do dirigente do Presidente do Aroca. Portanto, não se conseguiu provar isto, ainda assim entenderam haver matéria, não havendo matéria, para punir Bruno de Carvalho com 6 meses de suspensão. Mas qual é a acusação gravíssima que faz Vítor Serpa em relação ao Sporting Clube de Portugal? Que é no sentido de condicionar o trabalho do Conselho de Disciplina e de quem fez este inquérito, esta investigação, e faz uma acusação gravíssima que diz que, subitamente, algumas câmaras ficaram sem som. Portanto, ele acusa o Sporting de não ter dado tudo o que tinha em sua posse aos órgãos que fizeram esta investigação, o que é completamente falso. E, aliás, se Vítor Serpa tivesse feito um trabalho de investigação, tivesse feito um trabalho de jornalismo, conseguiria muito facilmente chegar à informação que eu próprio cheguei, e bastou-me 1 ou 2 conversas com 1 ou 2 pessoas da estrutura para perceber que nós, de forma cabal, e Vítor Serpa poderia tê-lo feito, tem esses contactos, tem esse no seu telefone, poderia ter feito uso desses contactos ao invés de ter feito copy-paste de qualquer cartilha que tenham-lhe pedido para publicar. O Sporting, todas as imagens de vídeo que tinha, disponibilizou a quem estava a fazer esta investigação. Ponto. Não há súbita quebra de qualquer imagem. O Sporting Clube de Portugal, todos os áudios que tinha daquele dia, foi tudo entregue aos órgãos que estavam a fazer esta investigação. Portanto, todas as imagens, todos os áudios, tudo aquilo que o Sporting tinha em sua posse foi entregue a quem estava a fazer esta investigação. Não houve nenhuma câmara que tivesse ficado subitamente sem som. Não houve nenhum microfone que tenha ficado subitamente sem funcionar. Portanto, tudo o que temos foi gravado e foi entregue às autoridades. Portanto, é uma acusação gravíssima de Vítor Serpa que tem que ser cabalmente desmentida, e está aqui a sê-lo. Depois, prosseguiu com os seus ataques ao Sporting Clube de Portugal, desta feita na figura do nosso Presidente, do Bruno de Carvalho, onde aqui faz acusações absolutamente inacreditáveis e que eu nunca pensei ver de um diretor de um jornal, muito menos de um jornal A Bola, com tantos anos de futebol, de história e de currículo, fazer a qualquer figura do futebol português, ainda para mais relativamente a Bruno de Carvalho. Diz que Bruno de Carvalho pertence a uma geração rasca que afunda a credibilidade do futebol português. Diz que Bruno de Carvalho não é corajoso nas insinuações que faz. Isto fazendo alusão aos posts de Facebook de Bruno de Carvalho. Diz que Bruno de Carvalho tem um atraso cultural e civilizacional, e que são pessoas, e que é o tipo de pessoa que acredita que as diferenças se podem resolver pela violência. Ora, isto são acusações absolutamente inacreditáveis, ainda por cima relativamente a uma pessoa que ele acusa de ser uma geração rasca e que afunda a credibilidade do futebol português. Olha, esta pessoa de uma geração rasca e que afunda a credibilidade do futebol português, em 5 anos de futebol português, protagonizou uma reestruturação financeira, uma recuperação financeira histórica em qualquer exemplar, a qualquer clube no futebol português. O Sporting, quando Bruno de Carvalho chegou à presidência do Sporting, o Sporting tinha um passivo de quase 500 milhões de euros. O Sporting tem hoje um passivo a rondar os 250 milhões de euros. Em 5 anos, Bruno de Carvalho reduziu o passivo do Sporting em mais de 200 milhões de euros, quase para metade do passivo. E isto sendo de uma geração rasca e que descredibiliza o futebol português. Bruno de Carvalho conseguiu, mesmo pertencendo a esta geração
rasca e descredibiliza o futebol português, alcançar o melhor acordo financeiro da história do futebol português. Portanto, como é que uma figura que pertence a uma geração rasca e descredibilizadora do futebol português consegue montar um plano e um projeto capaz de atrair empresas e investidores como a nós para investir, como nunca ninguém fez no futebol português, uma quantia a rondar quase os 600 milhões de euros no Sporting e no futebol português. Como é que uma pessoa que pertence a uma geração rasca e que afunda a credibilidade do futebol português conseguiu de forma, em tão pouco tempo, menos de 5 anos, reuniões super produtivas com a FIFA, com a UEFA, onde falou sobre o vídeo-árbitro, sobre as novas tecnologias, sobre a legislação tributária que a FIFA e a UEFA deveriam atribuir nos respectivos campeonatos, de forma a que a clivagem entre determinados campeonatos não seja tão grande, porque a questão tributária afeta fortemente a competitividade entre um campeonato e outro. Portanto, Bruno de Carvalho levantou e levou estes temas à FIFA, à UEFA, e foi ouvido e elogiado pelos presidentes da FIFA, pelos presidentes da UEFA, sobre todas as propostas super produtivas que fez e concretas que fez para a clarificação e melhoria do futebol português. As propostas que apresentou na Assembleia da República, as propostas que apresentou na Liga, as propostas que apresentou na Federação, algumas delas que já viram a luz do dia e que já surtiram efeito no sentido de trazer mais transparência e mais verdade ao futebol português. Portanto, Bruno de Carvalho fez tudo isto pertencendo a uma geração rasca, não tendo cultura, não sendo civilizacional e descredibilizando o futebol português. Portanto, imaginemos o que Bruno de Carvalho não teria feito em menos de 5 anos se fosse uma figura que não pertencesse a esta geração rasca. Agora, o que ainda me choca mais em relação a Vítor Serpa, para tecer este tipo de comentários em relação a Bruno de Carvalho, que fez este tipo de trabalho já, é, por exemplo, o que é que escreveu Vítor Serpa e o seu jornal sobre a Porta 18? Zero. Bola. O que é que escreveu Vítor Serpa no seu jornal sobre o caso dos e-mails? Praticamente não fala. Zero. Bola. O que é que escreveu Vítor Serpa nos seus jornais sobre a questão das claques ilegais? Para além da cartilha encomendada pelo Benfica. Zero. Bola. O que é que escreveu Vítor Serpa nos seus jornais sobre, por exemplo, há alguns anos atrás, o roubo de um caminhão protagonizado por hoje um presidente do Benfica? Zero. Bola. Não fala sobre o tema. Aliás, Vítor Serpa já perdeu, que é um jornalista desportivo, diretor de um jornal desportivo, já passou mais tempo nos seus jornais e nas suas crónicas a falar sobre as empresas de Bruno de Carvalho, que em nada têm a ver com futebol, do que, por exemplo, no estado em que o Alverca ficou depois da passagem do Luís Chico Ferreira pelo Alverca. E o Alverca é um clube de futebol, o Luís Chico Ferreira é um dirigente desportivo. E o que é que o Jornal da Bola falou sobre isto? Zero. Bola. O que é que o Jornal da Bola já falou durante muitos anos, ainda antes de Bruno de Carvalho ser presidente do Sporting, sobre as empresas de Bruno de Carvalho? Capas, crónicas, títulos, manchetes, e sobre o estado calamitoso e ruinoso que o Luís Chico Ferreira deixou ao Alverca? Zero. Bola. Sobre a Porta 18 não se passa nada e não envergonha o futebol português. Sobre os e-mails não se passa nada e não envergonha o futebol português. Sobre as claques ilegais não se passa nada e não envergonha o futebol português. Sobre os roubos de caminhões não se passa nada e não envergonha o futebol português. Agora, o discurso de Bruno de Carvalho envergonha muito o futebol português. É importante que as pessoas tenham vergonha na cara e percebam claramente quem é que está amando das cartilhas e quem é que está amando de princípios éticos, de valores. As pessoas até podem não gostar do discurso de Bruno de Carvalho, mas eu vim de uma educação e acredito em determinados valores e princípios que me dizem que muito mais importante que as palavras é os atos. E é os atos que ficam para a história, é os atos que deixam a sua marca, e é os atos que têm que ser considerados. E eu vejo muita gente falar sobre o discurso mais bonito, menos bonito, mais post, menos post de Bruno de Carvalho do que efetivamente sobre os atos de Bruno de Carvalho. Os atos de Bruno de Carvalho são estes. Nós podemos não gostar da forma como ele comunica, mas isso a mim pouco me interessa. O que interessa são os factos, os atos. E eu acho que é nisso que as pessoas se devem focar e não nas palavras. E depois, ver esta dualidade de critérios, a forma com que Vítor Serpa critica Bruno de Carvalho. Jornal. Muito rapidamente, e porque ainda falta um cartilheiro por hoje. Fernando Veiga Gomes. Fernando Veiga Gomes, para quem não sabe, é um jurista e que tem sido ultimamente utilizado pela Sport TV+, para dar pareceres jurídico-desportivos em relação a determinados temas que têm abordado o futebol português, nomeadamente, por exemplo, o caso do túnel de Alvalade.
Vítor Serpa, o Fernando Veiga Gomes, supostamente está nestes programas como uma figura independente. Não está a representar nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto. Agora, o problema é que Fernando Veiga Gomes não consegue esconder de onde veio. E de onde Fernando Veiga Gomes veio, a escola de Fernando Veiga Gomes são duas. A primeira é a tal empresa Abreu. O Fernando Veiga Gomes é mais um dos Abreus, uma das empresas que trabalha incessantemente na defesa de inúmeros processos que o Benfica tem em tribunal. É uma empresa que já colocou 2 delegados na Liga em 4 possíveis, nesta última indicação, e Fernando Veiga Gomes é uma personagem que, antes de começar a aparecer na Sport TV+, como figura independente, teve inúmeras participações na BTV, convidado do Benfica, para falar sobre temas do Benfica, todo vestido à Benfica. Portanto, com certeza que fanático adepto do Sporting ou do Futebol Clube do Porto não é, porque não ia falar à BTV. Portanto, muito bem, a Sport TV+ tem todo o direito de convidar quem quer para os seus programas, mas para ter um papel supostamente de figura independente, não pode convidar Fernando Veiga Gomes. Fernando Veiga Gomes não é independente. Fernando Veiga Gomes já foi colaborador da BTV. Fernando Veiga Gomes pertence a uma empresa que trabalha para o Benfica. Portanto, Fernando Veiga Gomes, direto ou indiretamente, recebe dinheiro do Benfica e já foi convidado recorrente nos programas da BTV. O que é que Fernando Veiga Gomes disse de concreto no último programa e que me chamou a atenção para a sua presença ali, porque até então nem sequer tinha reparado que ele ali estava. Já o tinha visto na BTV, ainda não o tinha reparado na Sport TV+. Fernando Veiga Gomes diz que os dirigentes do Sporting e do Aroca deveriam aceitar esta punição do Conselho de Disciplina e deviam pedir desculpa e aceitar, porque foram eles próprios, enquanto clubes, que votaram este regulamento disciplinar. E diz que não podem protestar contra este regulamento disciplinar porque foram eles que votaram e formalizaram este regulamento disciplinar. Ora bem, o Sporting não está contra o regulamento disciplinar. E é importante que Fernando Veiga Gomes saiba isto. O Sporting está contra a dualidade de critérios com que se aplica ou não se aplica este regulamento disciplinar. Portanto, o Sporting não está contra o regulamento disciplinar. Foi o Sporting que contribuiu para a formulação deste regulamento disciplinar e estamos de acordo com o mesmo. Não estamos de acordo é com a dualidade de critérios com que se aplica este mesmo regulamento. E às vezes até com a interpretação que certas pessoas têm deste regulamento. Porque ao nosso entendimento, Bruno de Carvalho não tem que ser punido. E depois, Fernando Veiga Gomes tece aqui duras críticas também ao TAD, porque o TAD já pelo menos por 3 vezes, só em relação ao Bruno de Carvalho, o TAD já pelo menos em 3 vezes reverteu e contrariou decisões do Conselho de Disciplina. E Fernando Veiga Gomes, no intuito de forçar o TAD a não voltar a tomar uma atitude contra o Conselho de Disciplina e a favor do Sporting, encosta logo o TAD à parede com este argumento de que foram os clubes que votaram este argumento. Portanto, Fernando Veiga Gomes, para além de não ter aqui uma atitude isenta em termos de independência de qualquer tipo de clube, ainda pressiona aqui de forma absolutamente lamentável o TAD, que é um órgão que está superior em termos hierárquicos ao Conselho de Disciplina. Portanto, lamentável a prestação de mais este Abreu, de mais este menino da BTV, que supostamente enquanto independente na Sport TV+. Muito bem, podem convidar o Fernando Veiga Gomes à vontade, isto é a liberdade de imprensa, cada um convida quem quiser. Como independente é que não, porque não é. Pedro, obrigada também por ter estado connosco neste Sporting às 14. Seguimos em frente, é tempo agora.